Olá pessoal, mais uma vez nós aqui para resolvermos mais um problema nesse mês de preparação para a maratona, para o terceiro Interif. E hoje a gente vai falar sobre matriz. Espero que vocês já estejam se mobilizando para fazer as inscrições para o Interif. As inscrições já estão abertas, depois eu coloco o link aqui no vídeo. E seria muito legal ter bastante times, um bom número de times participando da maratona. Times de Campinas, Hortolândia, da nossa região aqui, tá bom? Mas vamos lá, vamos falar sobre o problema que nós vamos resolver hoje. Então, conforme eu tenho trabalhado, eu trabalhei de funções na quarta-feira. Hoje eu vou fazer da mesma maneira. Nós vamos trabalhar um problema de matriz e a gente vai explicando a teoria no meio do problema, mesmo porque provavelmente todo mundo que está participando aqui já deve ter programado, feito alguma coisa com matriz, tá bom? Então vamos lá. A gente vai trabalhar esse problema da ORI aqui, ó. Problema 2552. Pão de queijo sweeper. Então, como que ele foi desenvolvido pelo Ricardo Oliveira, da Universidade Federal do Paraná. Então, qual que é o nosso problema? Está chegando a grande final do campeonato ningloiense de surf aquático, que este ano ocorrerá na cidade de Bonita, Oroleninha. Acho que eles colocam esses nomes só para dificultar a nossa vida aqui, né? BH. Nessa cidade, o jogo pão de queijo sweeper é bastante popular. O tabuleiro do jogo consiste em uma matriz de N linhas por N colunas, importante a gente já começar a perceber aqui. Cada célula da matriz contém um pão de queijo ou um número de pães que existem nas células adjacentes a ela. Uma célula é adjacente à outra se estiver imediatamente à esquerda, à direita, acima ou abaixo da célula. Então as diagonais não, tá? Só em cima, embaixo, esquerda e direita. Note que se não contiver um pão de queijo, uma célula deve obrigatoriamente conter um número entre 0 e 4. Incluindo o 4. Dadas as posições dos pães de queijo, determine o tabuleiro do jogo. Então, a gente vai ter de entrada vários casos de teste, isso é importante, não vai ter um só. A primeira linha de cada caso de teste vai conter os inteiros N e M, com N maior ou igual a 1 e M menor ou igual a 100. Depois, então isso serão as dimensões da matriz, né? Depois, as próximas N linhas contêm M inteiros cada, separado por espaços, importante também, descrevendo os pães de queijo no tabuleiro. O J'ésimo inteiro da iésima linha é 1 se existe um pão de queijo na linha I, coluna J do tabuleiro, ou 0 caso contrário. Então vai ter 1, se tem um pão de queijo naquela posição da matriz, vai conter o valor 1. Se não tem, ele vai conter o valor 0. A entrada termina com fim de arquivo, EOF, End of File. Saída. Para cada caso de teste, imprima N linhas com M inteiros, cada, não separados por espaços, descrevendo a configuração do tabuleiro. Se uma posição contém um pão de queijo, imprima 9 para ela. Caso contrário, imprima o número de cuja posição deve conter. Então, cada posição, se ela não tem um pão de queijo, ela vai ter que ter a soma dos pães das células adjacentes a ela. Então aqui a gente tem um exemplo de entrada, né? Só para a gente passar por aqui. Depois a gente vai testar, né? Então aqui, quando eu estou dizendo 4 por 4, vai ter 4 linhas por 4 colunas e aqui é a planilha, aqui é a matriz, né? Ó, quando eu tenho 0 não tem pão de queijo, 0 não tem pão de queijo, 1 eu tenho pão de queijo. Então aqui eu tenho dois casos de teste. Por quê? 4 por 4, 4 linhas por 4 colunas. Aqui eu tenho 4 linhas. E tenho 4 colunas que eu não consigo marcar aqui na vertical, né? Vocês estão vendo aqui as colunas aqui. E depois o outro caso de teste, o segundo e o último, ele vai ter uma linha com 2 colunas. Então ele tem uma linha com 2 colunas aqui, tá? E a saída vai ser essa aqui, daqui a pouco a gente vai utilizar para fazer o nosso teste, ok? Então vamos lá, vamos agora codificar. Então vamos lá, vamos começar a resolver o nosso problema agora. É um problema de matriz, então eu vou ter que ter
uma declaração de uma matriz aqui. Na verdade, eu vou ter uma matriz de entrada e uma matriz de saída. A matriz de entrada é aquela que tem zeros e uns, e a matriz de saída vai ter, onde tem pão de queijo vai ter o valor 9, e onde não tem pão de queijo vai ser a somatória das células adjacentes, ok? Então vamos lá. Para eu vou ter duas matrizes, então eu vou declarar uma matriz aqui, ó, matriz de entrada. Quando eu declaro uma matriz, eu preciso de dois índices, o número de linhas que ela tem e o número de colunas. No entanto, eu ainda não tenho essa informação. Eu vou precisar ler essa informação. Lembra, a primeira leitura que eu faço é justamente o número de linhas e colunas que eu vou ter na minha matriz. Então, eu vou declarar aqui agora duas variáveis, L e C. Quais são elas? O que significam elas? É linhas e colunas, tá? Então, eu vou ler isso, meu usuário vai digitar esses dois valores. Também, como eu estou trabalhando com matrizes, né? Eu vou ter a matriz de saída, daqui a pouco vocês vão ver, eu preciso de índices para percorrer as linhas da minha matriz e as colunas da minha matriz também. Então, eu já vou declarar aqui um I e um J que vão fazer esse papel. Feito isso, eu agora vou preparar aquele loop. Não sei se vocês perceberam, mas ele fala o seguinte para a gente. Eu quero que eu fique entrando o teste até encontrar end of file, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou declarar uma variável aqui, entrada de dados, ela vai valer 1. Como se fosse um true aqui, né? Enquanto estiver entrando dados, eu vou continuar pegando dados para fazer os testes no meu problema. Então, eu vou colocar um while aqui, while entrada de dados. E aí eu vou ler. Daqui a pouco eu volto nessa matriz aqui. E agora eu vou ler, eu vou colocar entrada de dados igual, e eu já preparei aqui um código para a gente ganhar um pouco de tempo. E eu vou colocar aqui, ó, esse código que já vou explicar para vocês. Aqui. Então, a entrada de dados, eu vou ler aqui nessa entrada de dados o quê? Vou ler a linha, o número de linhas que minha matriz vai ter e o número de colunas, que são aquelas duas variáveis que eu já declarei aqui em cima, tá? Se ele não retornar nada aqui para a entrada de dados, se eu não digitar nada, ele está significando que eu não entrei nada, então esse scanf não vai conseguir ler alguma coisa, ele vai sair, porque ele vai ficar com o valor -1, e eu vou dar um break nesse meu while, só para eu controlar a entrada de dados aqui, tá? Beleza, agora vamos para a leitura da matriz de entrada. Uma vez que eu digitei o L, digitei o C, agora eu posso fazer a leitura da minha matriz de entrada. E, novamente, eu vou pegar o código aqui e vou explicar. Se eu vou ler a matriz de entrada, eu preciso declará-la antes, né? Então, eu vou declarar aqui, porque aqui eu já tenho o L e o C, e aí eu posso declarar uma matriz. L com linhas e colunas. Pronto, a matriz de entrada está declarada baseado no número de linhas que o meu usuário digitou e o número de colunas que ele digitou também. Muito bem, agora repara que eu tenho dois comandos for aqui. Um variando de 0 até L, porque eu começo de 0 e vou até L-1, porque a indexação da matriz eu também sempre é igual ao vetor. Matriz nada mais é do que um vetor multidimensional, com duas dimensões nesse caso aqui. Então, eu vou começar na a primeira coluna é 0 e a primeira linha também é 0, por isso que eu navego até menor que L, né? E aqui é a mesma coisa, eu vou navegar na coluna. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou navegando na primeira linha, coletando os dados de entrada da minha matriz de entrada. Então, eu estou dando um scanf aqui, esses dados são inteiros, eles vão conter 0 ou 1, e eu estou preenchendo a minha matriz. Quando vocês estiverem fazendo, o que é legal que eu costumo fazer? Logo imediatamente que eu li a matriz, eu dou um printf para ver se está tudo ok mesmo. É claro que na hora que você está desenvolvendo a maratona, é melhor que você faça mais rápido, né? Então, não precisa fazer isso. Mas na hora que você está testando,
treinando, é legal você fazer. Então aqui eu fiz a coleta dos dados da minha matriz de entrada. Agora eu vou precisar também de uma matriz de saída, que é aquela matriz que é o tabuleiro, matriz de saída, que também vai conter as mesmas dimensões, né? Por quê? O que ele vai ser? Ele vai ser, vamos voltar aqui, né? Aqui. Ele vai ser, ou vai ser, vai ter 9, ou ele vai ter a soma das colunas, das células adjacentes a ele. Então, é isso que eu tenho que fazer. Esse é a minha lógica que eu tenho que trabalhar. Eu preciso somar as células adjacentes à minha célula que eu estou verificando. Bem, eu preparei um exemplo aqui para a gente fazer na mão, para ficar mais claro como que nós temos que montar a nossa lógica no problema que nós temos que resolver. Então essa é a matriz de entrada, que eu coloquei como exemplo aqui. 0 significa que não tem pão de queijo na célula e 1 significa que tem pão de queijo. Reparem que aqui eu tenho os índices da matriz. Então esse índice 0, 1 e 2 representam as colunas, esse 0, 1 e 2 representam as linhas. Lá no nosso problema eu estou exemplificando isso com L e C, linha, coluna, tá? Então isso é a estrutura de uma matriz, eu estou utilizando uma matriz 3x3 aqui para facilitar o nosso trabalho. Então vamos lá. Aqui, o que eu tenho que fazer? Qual que é a lógica que o problema me pede? Quando tiver 0 na célula, significa que não tem pão de queijo. E aí eu preciso somar todas as células adjacentes que têm pão de queijo. Reparem que essa célula aqui, quem é a célula adjacente dessa? É essa aqui, a C3, né? E a B4. A diagonal não conta, tá certo? E repara que a célula 0, 0, ela não tem células adjacentes, nem à esquerda e nem superior. Então eu preciso só somar a ver onde tem pão de queijo e somar. Nesse caso aqui, ó, seriam 2. Então, a minha planilha aqui iria ficar com 2. A próxima já tem o 1, que é o pão de queijo, então eu vou colocar 9 aqui. A próxima também tem 1, eu vou colocar 9 aqui. A próxima é na linha de baixo, já é na linha 1, tem um pão de queijo também, eu vou colocar 9 aqui. E a 1, linha 1, coluna 1, tem 0, então eu tenho que somar as adjacentes. Então aqui eu tenho 1, 2, 0, 3. Então aqui eu vou ter 3, certo? Aqui eu tenho 1, vai ficar com 9. E agora eu parto para a última linha, para coluna, linha 2, coluna 0. Eu tenho 1, que significa que tem pão de queijo, então vai ter 9 aqui. Quando eu tenho 0, eu tenho que somar as adjacências. Então, as adjacentes da linha 2, coluna 1, é 1, o 0 e o 0 de novo. Então, eu vou ter somente 1 aqui. E por último, eu tenho 0 aqui, as adjacentes são essa e essa, eu vou ter novamente 1 aqui. E pronto, meu problema está resolvido. Vamos deixar ele aqui pronto, assim, para ver se bate com o nosso resultado final. Vamos voltar lá para o nosso código, tá? Então, eu estou entrando com a minha planilha, a minha matriz de entrada, declarei a minha matriz de saída, e agora eu vou ter que fazer aquela lógica que eu acabei de demonstrar para vocês lá naquela planilha, eu vou ter que fazer aqui. E aí tem um detalhezinho, né? Ah, tá. Primeiro eu vou inicializar a minha matriz de saída também. Olha, eu vou inicializar a matriz com 0. Por quê? Porque eu vou ficar somando itens nela. Vocês vão perceber já já porque eu preciso inicializar ela com 0. E agora aqui está a minha lógica principal do nosso problema, que é o preenchimento da matriz de saída. Então vamos lá, começa aqui na linha 29 e vai até a linha 57. Estou variando linha e coluna também da mesma maneira, porque eu vou passar por todas as células. E aí eu pergunto, se a matriz de entrada for 1, significa que a minha matriz de saída naquela mesma posição vai ser 9.
É isso que eu acabei de fazer aqui, né? Se ela for 1, ela vira 9 automaticamente. O problema é quando a célula contém o valor 0, porque daí eu preciso fazer a somatória de todas as células adjacentes ao meu problema. A maneira mais fácil, mais simples que eu fiz aqui foi fazer dessa maneira aqui, tá? Por que eu preciso ter um if aqui? Não é só sair somando, não, porque imagina que essa célula aqui, ó, a célula 0, 0, linha 0, coluna 0, ela não tem um elemento superior e não tem um elemento à esquerda dela. Então eu preciso fazer um teste. Se o i menos 1 for maior que 0, aí sim eu tenho um elemento à esquerda. Se não, eu simplesmente pulo, eu ignoro aquele item lá. Se eu tentasse fazer uma conta com i menos 0, i menos 1 e o i for 0, ele vai ficar negativo e vou ter um problema de compilação aqui, tá? Então, aqui, ó, repara que eu tenho os 4 casos possíveis das células adjacentes, tá? E essas células que eu vou pintar para vocês aqui, ó. Se eu estou pensando nessa célula aqui, a célula adjacente é essa e essa. Posso pintar aqui, ó, certo? Se eu estou pensando nessa célula aqui, as células adjacentes são essa, essa, essa e essa. Eu vou pintar para vocês aqui também, tá certo? Então vai variando as adjacências. Então, se i menos 1 maior que 0, significa que eu tenho uma célula à minha esquerda, eu estou somando na matriz de saída o valor dela mesmo, mais o valor que eu tenho na minha matriz de entrada, naquela célula à esquerda. Aqui eu estou verificando se ela tem uma célula... Desculpa, aqui eu estava fazendo a linha, gente. Então, aqui eu estou pensando na célula adjacente superior. Aqui que eu estou falando da coluna, tá? Então, a coluna, ela também eu não posso ter um valor negativo, eu vou começar no 0. Então, se o j menos 1 for maior ou igual a 0, eu tenho uma célula adjacente à esquerda. Estou somando o valor dela aqui. Também eu tenho que me preocupar com o fim da planilha, né? Essa célula aqui, por exemplo, essa célula que eu vou pintar aqui, ó, ela não tem nenhum elemento à direita e nenhum elemento abaixo dela. Eu tenho que me preocupar com esses elementos também. Então, eu vou me preocupar. Se i mais 1, que significa que eu cheguei no final, se eu estou no final da minha matriz, se eu passei o tamanho do L, eu não tenho mais ninguém abaixo. Então, se i mais 1 for menor que L, eu tenho um elemento abaixo, tá? E a mesma coisa da coluna, né? O j mais 1 eu estou verificando se eu tenho um elemento aqui, ó, na frente. Vou tirar aqui, vamos redefinir. Eu estou verificando se eu tenho um elemento aqui, ó, onde eu estou pintando. Porque eu não posso invadir, passar o tamanho da minha coluna, tá certo? Então é isso que eu estou fazendo, eu estou somando os 4 casos aqui, né? Se houver, claro, porque pode ser que não haja todas as células adjacentes àquela célula. E eu estou somando o valor da matriz de entrada, correto? Que é o número de pão de queijo que eu vou ter ali. Muito bem. Eu poderia até somar 1, porque o problema me fala que eu só tenho um pão de queijo, né? Tem 0 ou 1 ali. Mas tudo bem, assim vai dar certo também, sem problemas. E por fim, eu preciso fazer o quê? Exibir a planilha no final. A planilha não, a matriz de saída no final do meu problema. Vamos ver aqui, depois desse for e antes daquele while lá. Então eu vou colocar aqui, ó. Eu vou exibir a planilha de saída no final. Então eu vou salvar isso aqui e vamos lá compilar. E vamos ver se vai tudo funcionar bonitinho. GCC, o nome do meu problema é URI 2552.c. Então, GCC, URI 2552.c, URI. Então, aqui eu estou utilizando o Linux, como eu fiz já na quarta-feira, e eu vou gerar um executável aqui, ó. Compilou meu problema, e agora eu vou executar. Eu executo dessa forma aqui no Linux. Qual que é o primeiro elemento que ele está pedindo para mim? É o número de coluna e o número de linhas, né? Então, vamos aqui verificar no nosso problema o exemplo que ele dá para a gente poder testar.
Tá aqui. Então, eu vou voltar aqui. Deixa eu reduzir aqui também. E agora eu vou colocar, ele está falando 4, 4. E aí, ó, é 0, 0, 1, 1. Depois 0, 1, 0, 1. Depois 0, 0, 1, 0. E depois 1, 1, 0, 1. Olha lá, a minha matriz de saída ficou 0299, 1949, 1393 e 9939. Bateu com o que ele fez aqui. Vamos colocar mais um caso de teste aqui, porque ele está falando do outro caso de teste. 1, 2, e aí é 0, 1. E aí vai dar 1, 9, conforme está aqui. Muito bem, aparentemente o meu problema funcionou com o caso de teste. Vamos testar com aquele que a gente fez de exemplo também? Vamos ver aqui, está aqui. Vamos ver se vai dar aquele resultado final lá. Vou executar de novo a minha matriz aqui. É uma matriz 3x3, né? 3x3. Eu vou colocar 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0. 299, 9, 3, 9, 9, 1, 1. Bateu direitinho, tá? Então agora, por último, vamos submeter o nosso problema lá no RI. Vamos ver se ele vai ser aceito. Maximizar aqui, vou entrar aqui. Vou submeter o problema que eu acabei de desenvolver. E vamos ver, olha lá, deu aceito, tá? Então é isso, gente. É um exemplo simples também de matriz, mas no intuito da gente ir treinando e ficando craque para a gente submeter os códigos no RI, porque a maratona vai ser na URI, né? Então, qualquer dúvida, me escrevam, andré.bordignon@ifsp.edu.br e eu respondo para vocês. Na próxima semana, na aula da terça, vai ser a professora Joyce, e na quinta a gente vai fazer um fechamento, incentivando novamente vocês a entrarem se inscreverem na maratona, que será, sem ser sábado agora, no outro sábado, tá bom? Um grande abraço para vocês, fiquem bem.